moçada, vamos falar um pouco sobre a cana-de-açúcar, o milho e o sorgo. Somos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Universidade de Sinop, cursando agronomia, matéria de nutrição animal e forragem, administrado pela professora doutora Camila Andreato. Meu nome é Evandro, vou falar um pouco sobre a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é oriunda do Sudeste Asiático, foi trazida para o Brasil ainda no período colonial, encontrou aqui condições muito favoráveis para o seu desenvolvimento. É cultivada principalmente na região Sudeste e Nordeste. Dentre as gramíneas forrageiras, ela se destaca por dois aspectos: alta produção de matéria seca por hectare e capacidade de manutenção do potencial energético durante o período seco. Ela entra aqui para a gente como um material alternativo, um alimento alternativo, um volumoso que vai ser bem aceito pelos animais nessa época da seca. A sua produção varia de 60 a 120 toneladas, a cultivar mais plantada é IAC 862480, com hábito de crescimento ereto, bainha aderida fracamente ao pomo, facilitando assim a desfolha natural, e uma boa relação entre o teor de fibra e a quantidade de açúcar. Então, vai ser aceita aí não só para produção de silagem, mas como produção de álcool para as indústrias. Por que ensilar a cana? Por ela ter um baixo custo e é um volumoso mais barato quando eu comparo com o termo de produção de matéria seca. Então, tem uma tabelinha que indica aí para nós o preço da cana mecanizada, o valor total de R$ 87,3 a tonelada de matéria seca. Então ela fica bem inferior quando comparada com outras cultivares. O valor nutritivo: a cana era classificada como um volumoso de média qualidade, de 58,9% de nutrientes digestíveis totais, teor de proteína extremamente baixo, variando de 1,9 a 3,8. É um alimento nutricionalmente desbalanceado. Então, quando eu penso em tratar gado de corte ou gado leiteiro, eu tenho que trabalhar com um concentrado junto. Quando eu vou fazer ensilagem da cana também, eu me deparo com alguns problemas, como redução do valor nutritivo e elevada perca durante a estocagem, diminuição no teor de carboidratos, menor digestibilidade e consumo da cana ensilada, aumento do nível de álcool e alta atividade microbiana. Então, para mim conseguir solucionar esse problema, eu tenho que trabalhar com aditivo, que o mais utilizado seria o cal virgem, para baixar esses teores de álcool que é produzido por causa da elevada quantidade de leveduras, produção de leveduras. Isso que vai afetar muito na palatabilidade, então o animal não vai consumir tanto. Então tem que trabalhar com aditivo para amenizar isso. Dando sequência, meu nome é Jefferson, vou falar um pouco sobre a cultura do milho, que possui seu centro de origem no continente americano. O uso do milho na silagem. Quando pensamos em milho para silagem, é o volumoso de alta qualidade, possui uma boa produtividade de matéria seca, uma alta palatabilidade e digestibilidade para os animais, é uma excelente fonte energética e também fornece proteína para os animais. Os fatores que influenciam a produção e a qualidade da silagem: o ponto de colheita, o tamanho das partículas, a compactação e a vedação. Agora vou falar detalhadamente de cada um desses pontos. A época de colheita. A gente tem por base a linha do leite para o ponto de colheita do milho. Essa linha do leite é entre 1 terço a 2 terços da linha do leite. Essa linha é que vai nos dar a informação que está no ponto de colheita, que o ponto ideal é entre 30% e 37%. Quando você possui menor que 30%, você vai ter problemas. Alguns problemas são menor produção de matéria seca, menor valor nutritivo, menor produtividade e maiores perdas por efluente. Quando você tem um ponto acima de 37% de matéria seca, você vai ter maior perda de grão nas fezes, maior dificuldade para compactação e aumento da deteriorização aeróbica e aumento de perda na colheita.
Quando pensamos no tamanho de partícula, o tamanho de partícula ideal é entre 0,5 e 1,5 centímetros. A compactação e vedação. É de suma importância uma boa compactação da silagem, pois a compactação pois a silagem é um processo fermentativo anaeróbico, que vai gerar o ácido lático, que vai conservar essa silagem por mais tempo e melhorar a palatabilidade. Escolha de híbridos de milho. A gente deve seguir características agronômicas e características bromatológicas para obter um bom valor nutricional e obter alta produtividade. Quando pensamos nas características agronômicas, temos que pensar numa produtividade de matéria seca e grãos. Tem que possuir uma boa estabilidade produtiva, possuir uma boa porcentagem de grãos na matéria seca, possuir uma tolerância a acamamento, um stern green pronunciado, uma boa sanidade. Quando pensamos nas características bromatológicas, possuir matéria seca entre 30% e 37%, proteína bruta aproximadamente 8%, FDN, fibras em detergente neutro, aproximadamente 50%, FDA, fibras em detergente ácido, aproximadamente 30%, amido, aproximadamente 30%, digestibilidade em fibra, 40%, NDT, nutriente digestivo total, 70%. Bom, meu nome é Gustavo, eu vou falar um pouco sobre o sorgo, que é uma planta que pertence à família das poáceas, é o quinto cereal mais plantado no mundo e tem origem na África. E até por isso ele tem uma alta adaptabilidade a cultivo em zonas áridas e semiáridas, sendo uma planta mais rústica até mesmo que o milho. A mecanização dele, o espaçamento, os equipamentos vão variar bastante, porque existem vários tipos de sorgo para vários usos, com várias características. Bom, existem o sorgo para a produção de grãos, que é o sorgo granífero, o sorgo sacarino para a produção de etanol, vai ter uma alta concentração de açúcar, o sorgo biomassa para a produção de energia, material vegetal para silagem, o sorgo forrageiro, e pastejo direto, o sorgo para pastejo. O sorgo granífero. O sorgo granífero vai ser uma planta de porte baixo a médio, entre 1,20 m a 1,5 m, até para facilitar a colheita dele. O produto principal dele vai ser o grão, que vai ficar na panícula, fica exposto. O resto da planta, depois que ele é colhido, pode ser utilizado para pastejo direto dos animais, o restolho, a palhada, ou até mesmo como cobertura morta nos sistemas de plantio direto. O valor energético do grão de sorgo vai corresponder a 90% do valor energético do milho. Ele vai ter 80% de NDT, 10% de proteína bruta, um pouco mais elevado que a do milho. Ele vai ser rico em carbono não fibroso e vai ser rico em amido. O tanino é um composto fenólico presente no grão que reduz a sua digestibilidade. Esse composto foi adquirido evolutivamente do sorgo, até pelo que seus grãos ficam expostos. Ele vai ser um composto antinutricional, principalmente para animais monogástricos. Nem todo cultivar de sorgo vai ter a presença dessa substância em altas concentrações. Ele vai causar problemas na digestão dos animais pelo fato de formar complexo com as proteínas e assim diminuir a sua palatabilidade e digestibilidade. O sorgo com tanino é indesejável para a alimentação de aves e suínos, mas ele vai poder ser utilizado para a alimentação de bovinos, pelo fato de serem animais ruminantes, e existem bactérias no rumen que podem inativar esse tanino. O sorgo com tanino também vem sendo estudado para alimentação humana e para animais domésticos, pela sua alta capacidade de diminuir a digestibilidade de proteínas e amido. Isso é uma coisa importante para o combate a doenças como obesidade, câncer e diabetes. Aqui no Brasil, apenas 4% do sorgo granífero semeado é do tipo com tanino. Ele vai ficar restrito a áreas com ataque intenso de pássaros. O sorgo forrageiro. O sorgo forrageiro vai poder ser destinado a silagem ou para corte ou pastejo. Vai ser uma planta de porte médio a alto.
A planta jovem dele vai produzir um problema que é a alta concentração do ácido cianídrico e é uma substância extremamente tóxica, então recomendado vai ser você usar ele para corte ou pastejo quando ele tiver em média 1 metro de altura, que daí a concentração vai ter diminuído. Ele vai poder alcançar uma alta produtividade de 15 a 20 toneladas de matéria seca por hectare. Também tem uma alta capacidade de rebrota, que permite uma produção de 40 a 60% do que foi obtido no primeiro corte. A silagem desse sorgo vai ser uma boa opção para a alimentação de bovinos nas épocas secas do ano, porque o custo de manejo dele é menor que do milho, que torna ele mais atrativo. O ponto ideal para a colheita dele vai ser quando o teor de matéria seca estiver entre 27% e 35%, o que corresponde aos estágios entre os grãos leitosos e pastosos.